Neste bloco que nós vamos entrar, no bloco 3, na composição, nós vamos falar agora dos tipos de ácidos graxos que podem ser saturados ou insaturados, tá? Mais como uma curiosidade química, né, nessa composição. E ele é considerado, né, na formação dos ácidos graxos, o grupo mais abundante de lipídios dos seres vivos. Que ele vai fazer composição principalmente com o glicerol, que é o grupo alcoólico, e aí vai montar os diferentes tipos de lipídios. Os ácidos graxos se caracterizam por terem cadeiras longas de hidrocarbonetos. Cada vértice desse aqui é um carbono ligado a moléculas de hidrogênio na sua composição. Então, por isso que são chamados de hidrocarbonetos. E são extensões gigantescas. Por isso que o lipídio é uma molécula pesada, né, chamada peso molecular dela é bem elevado. Tá? Por isso que elas têm uma dificuldade na sua manipulação em relação à célula, né, no sentido de obtenção de energia. Apesar de serem biologicamente mais energéticos, né, como a gente viu em relação à glicose, ela com esse enorme tamanho dessa molécula faz com que ela seja difícil a manobra dela dentro da célula. Tá? Por isso que as células têm preferência por glicose. Predominam os ácidos graxos na situação dele, na composição de pares, né, 12 carbonos a 24 carbonos na sua constituição. E repare que esse ácido graxo aqui ele combina com 3 pontos de hidroxilas no glicerol. Então a molécula é muito grande. Tá? Os ácidos graxos saturados mais comuns são o chamado palmítico, né, que tem 16 carbonos na sua composição e 0 em ligações dupla ou tripla. Tem o esteárico, que tem 18 carbonos na sua constituição e 0 na constituição química, no caso não tem ligações duplas ou triplas. Mas ácidos graxos insaturados são mais comuns na natureza. Porque quanto mais saturado ele for aqui, ele é até mais difícil de digestão. E quando ele é insaturado, a digestão dele é mais fácil. Então, o que significa esse valor? 16 zeros, 8 zeros. O 16 significa a quantidade de carbono no ácido graxo. E o 0 significa que não tem nenhuma ligação, nem dupla e nem tripla, ao longo dele. Como acontece aqui, ó. Ele não tem ligação ao longo dos hidrocarbonetos. Ele pode ter inserido um composto cetônico aqui, mas não significa dizer que ele que faz parte da molécula. Tem que ser intercalado no hidrocarboneto, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então vamos lá. Dentro do efeito agora, nós vamos ter uma visão agora legal com relação aos ácidos graxos insaturados. Olha como é que a molécula já é interessante. Olha. Ela sai de uma forma linear, ela se fragmenta no ponto onde ela tem a dupla ligação e a torna insaturada. Pode ser dupla ligação ou tripla ligação. Aí ela é exemplo então de ácidos graxos insaturados. Esse tipo de questão já caiu na prova, curiosamente, alguns vestibulares, solicitando os alunos como é que eles fazem para diferenciar um ácido graxo saturado e insaturado. E a resposta está baseada nas ligações, né, que se estabelecem entre os carbonos. Aí você tem um ácido palmitoleico, já está dizendo o nome, extraído do palmito. As ligações duplas são quase sempre na formação cis. O que significa dizer isso aqui? Isso é uma denominação de curiosidade química. É quando os compostos que são ligantes estão sempre no mesmo lado. Quer dizer, você tem uma linha num plano imaginário onde tem a linha dos carbonos, né? E os compostos que são ligantes, que podem ser substituídos, eles ficam sempre no mesmo lado. Então ele é chamado composto cis. Quando eles estão no sentido oposto, um do lado de um plano e o outro do outro lado do plano, ele é chamado composto trans. Isso é uma linguagem dentro da parte química como curiosidade para vocês aí. Beleza? Isso deve ser assunto ligado à química para vocês. Ácidos graxos essenciais se destaca aí, ó. Mamíferos podem sintetizar ácidos graxos saturados e monoinsaturados. Okay? O elemento que sintetiza ácidos graxos saturados e insaturados é o retículo endoplasmático liso, né? Porque é dali que sai o efeito da produção do colesterol. Os ácidos linoleicos, né? Aqui repara aqui, ó, ele tem carbono 18 e tem 2 ligações, uma ligação dupla, né, na situação, e o linolênico, ele tem 18 carbonos, mas ele tem ligação tripla, né? Não podem ser sintetizados e devem ser obtidos em dieta. Daí a nossa dependência de outros seres vivos para manter o nosso organismo na obtenção desses 2 ácidos que fazem papéis específicos no corpo humano. Ambos são necessários para a biossíntese de prostaglandina. Então esses 2 elementos aqui são necessários para a produção dessa substância curiosa que ela se envolve com processos inflamatórios no corpo humano, que é um elemento de alerta, tá? Que o organismo está sendo invadido. E para atrair macrófagos na região, que são células de ataque. Então, o que é prostaglandina? Está lá. Uma prostaglandina é qualquer membro do grupo de componentes dos lipídios, que são derivados enzimaticamente de ácidos graxos e têm importantes funções no organismo de um animal. A função de destaque dele é um alerta. Tá? Todas as prostaglandinas contêm 20 átomos de carbono, inclusive um anel de 5 carbonos. Então, são moléculas grandes. Né?
E olha o que ela faz aí, ó. As prostaglandinas causam maior permeabilidade capilar, tá? E também tem um poder de quimiotaxia, de atração, né? Ele atrai células, como os macrófagos especializados em fagocitose, de restos celulares resultantes durante um processo inflamatório. Então ele chama a galera para a guerra, né? Então ele cria uma área inflamatória, a área incha, fica avermelhada, às vezes esquenta o local, né? Mostrando que está inflamado. E aí, muitas vezes, quando a pessoa faz uso de determinados medicamentos que são anti-inflamatórios, eles agem em cima das prostaglandinas e não deixam a célula liberar para não criar o quadro inflamatório. Aí vocês estão entendendo, quando às vezes você lê uma bula, você lê esse nome exótico lá, fala, o que é prostaglandina? Ele tem um teor de bloqueio das prostaglandinas, exatamente isso, para não deixar acontecer um processo inflamatório local. Tá? São substâncias que agem como hormônios locais, são ácidos graxos produzidos por quase todas as células do corpo, e sua ação varia de acordo com a célula-alvo, sendo a sua vida útil muito curta, porque ela só serve mesmo com o efeito de um alerta, que não deixa de ser importante, tá bom? Então essa é a curiosidade muito interessante a respeito de algumas substâncias lipídicas no corpo humano. Eu espero que vocês gostem, daqui a pouquinho eu volto.